boa tarde aos meus alunos do quarto ano. Como vocês estão? Estão bem? A nossa atividade de hoje no componente de Geografia é na página 63 do livro de vocês, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiramente ler esse texto que diz, aí tem até acima, diz assim, leitura, a data de hoje, 19/8/2021, viver em outro lugar, tá certo? Vocês vão ler esse texto, certo? E após a leitura desse texto, vocês vão copiar no caderno de vocês e responder essa pesquisa que precisa de uma ajuda, né? Uma entrevista, certo? No caderno de vocês, vão copiar e responder. Então, vocês, essa atividade de hoje requer uma ajuda maior. Aqui indica, quando diz assim, a atividade de hoje é pesquisa, 19/8/2021. Primeira questão. Com a ajuda do professor ou de um familiar, encontre uma pessoa que tenha emigrado ou que conheça uma história semelhante à da família de Leila. Quem é Leila? Nessa história aqui, Viver em Outro Lugar, conta que Leila morava no estado do Rio Grande do Sul e teve que mudar para o Maranhão, certo? Então, quando uma pessoa se desloca de um local para outro, de um município, mora no município e se desloca para outro, ela fez o que? Ela migrou, certo? Ela migrou para outra região. Essa é a história de Leila. Mas aqui na atividade de hoje, então eu sugiro que vocês leiam todo esse texto que conta a história de Leila, né? E essa atividade é uma atividade pessoal, certo? Então estou indicando a leitura do texto, Viver em Outro Lugar, somente para vocês se apropriar da história da Leila. Mas a atividade de hoje é com vocês. Por quê? Porque é uma pesquisa. Então, sugiro que copie no caderno e faça essa entrevista com a pessoa da sua região, certo? Então, acredito eu que todos têm pessoas em nossa região, na região que vocês moram, que já tenham vindo, que morava, por exemplo, em São Paulo e veio morar no Ceará, no Icó, no Sítio, no França, no Cruzeirinho, na Extrema, na Caiçara, se você morar na Caiçara, né? Então, vamos lá. Uma pessoa que morava em Jaguari veio morar numa região de Icó. Uma pessoa que morava em Oroz veio morar na região do Icó, em um do sítio, aqui na região do Icó de Jaguari. Dá para fazer essa pesquisa, tá certo? Então, a primeira questão é: com a ajuda do professor de um familiar, encontre uma pessoa que tenha migrado, que tenha vindo de uma região para outra, ou que conheça uma história semelhante à da família de Leila. Ou seja, se você não encontrar essa pessoa que migrou, mas pode ter essa pessoa ter conhecido alguém e contar a história dela, certo? Aí você pode fazer a pesquisa. Na segunda questão, então, a primeira é só indicação, você vai procurar a família, né, a pessoa. E a segunda é onde você vai fazer a entrevista. Aí, faça uma entrevista com essa pessoa para conhecer bem a história dela. Para isso, siga o roteiro. Letra A. Qual é o seu nome? Da pessoa que você está entrevistando, viu? É uma entrevista que você vai fazer com a pessoa que veio de outro município. B. Em que município você morava? Para qual município você se mudou? E letra C. Quais foram as razões da mudança? Você vai perguntar para essa pessoa quais foram as razões que ela morava num determinado município e veio morar em outro, tá certo? Então, observando aqui essa atividade na página 63, você só precisa copiar no caderno de seu caderno a segunda questão, certo? Porque a primeira é só uma indicação, então é só a segunda questão. Copie a questão, a segunda questão e a letra A, B e C para fazer a pergunta ao entrevistado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Ficarei aguardando as devolutivas de vocês. Boa sorte!